Olá pessoal, bem-vindos ao Concave, Congresso Online de Carreira no Voleibol Internacional. Eu sou a Natália, idealizadora do Concave e também criadora do método English for Volleyball. Temos um convidado de peso hoje, que já esteve pela Rússia, Itália, Polônia, França, Brasil. É o Marcelo Francoviac, que vai contar um pouquinho sobre a experiência dele em todos esses lugares e ainda vai agregar muito em termos de conhecimento, o que ele aprendeu nesses países, como que ele se desenvolveu como um técnico a nível mundial. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do Congresso sobre Carreira Internacional no Voleibol. Agora a gente está com o Marcelo Francoviac. Obrigada, Marcelo. Estou o dia inteiro ansiosa para falar com você. E eu igualmente, sinceramente, coloquei na minha agenda, coloquei até despertador aqui para não Ai. esquecer, tive treino, agora eu cheguei do treino e estava te esperando, aguardando, porque como a gente pôde falar em off aí, eu te acompanho nas redes sociais e acho que o trabalho que você está fazendo é um trabalho muito bonito, é um trabalho que faz bem para o voleibol brasileiro, para atletas, treinadores, e a gente precisa disso, a gente precisa melhorar o nosso nível de línguas estrangeiras para ocupar mais espaço. Com certeza. Eu sempre falo, não só no vôlei, mas o brasileiro é maravilhoso. Ele tem que estar em todo lugar. Se é bom no vôlei, então mais ainda, não é? Acho que a Legal. gente tem muito talento, sim, no Brasil. Enfim, mas Sim. às vezes talvez falte um pouco de rigor. Sim, sim, com certeza. Bom, com o Marcelo a gente vai falar sobre a trajetória dele, a trajetória de um treinador brasileiro mundo afora, com passagens aí pela França, Rússia, Polônia, Itália, Eslovênia e Brasil, certo? Perfeito. Marcelo, eu vou pedir para você começar se apresentando brevemente. Eu sei que é longo, mas vamos ver aí para quem de repente não te conhece, né? Não sei se tem alguém, mas vamos lá. Então, Marcelo Francoviac, eu tenho 56 anos, sou casado com a Maura Fossese, faz 32 anos, 37 anos que a gente está junto, entre namoro e casamento. Tenho dois filhos, Eduardo e Pedro. É, Já sou treinador de profissional desde a da temporada de 2002. Então eu estou festejando 22 anos de treinamento, enfim, no alto rendimento. Eu tenho mais tempo fora do Brasil, eu tenho mais tempo na Europa do que no Brasil na minha carreira, Olha só. né? Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira entre 2017, do Rio 2016 ali, que houve a mudança da comissão técnica, fui convidado pelo Renan Dalzotto. Fiquei até 2019, nas vésperas de Tóquio, houve uma mudança em relação à situação da comissão técnica da seleção brasileira e eu fiquei fora. E eu tive uma carreira como jogador também, e tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, uma formação na Sojipa, que é um clube muito importante de Porto Alegre, Uhum. depois fui para Pirelli em São Paulo, Frangosul, enfim, então eu estou há muito tempo no vôlei, né? Eu estou desde 1982 no vôlei, eu sou um garoto fruto daquela geração de prata, desses caras maravilhosos que fizeram resultados incríveis. Uhum. E enfim, em algum momento da minha vida, Natália, eu resolvi me testar. Eu estava bem situado, tinha feito um título com a Ubra em 2002, tinha feito um vice-campeonato em 2003, 2004 e recebi uma proposta para vir para a Europa. E eu gostaria, e tinha muito essa intenção de conhecer além, de conhecer outras culturas, outros povos. E com a minha esposa a gente conversou muito sobre isso e a gente decidiu. E naquele momento a gente passou 6 anos na França. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser nascido na Escola Brasileira de Voleibol, né, de ter sido fruto enquanto jogador e treinador, e hoje eu me sinto um cidadão do mundo. Com Uhum. todas essas voltas, assim, sou obrigado constantemente a me adaptar, a refazer as minhas trajetórias, sejam elas culturais, sejam elas de estudo, porque eu estou sempre trabalhando com outras culturas, outras línguas, estou ficando mais velhinho, digamos assim, mais maduro. Fui um treinador muito jovem, comecei muito cedo. Imagina, eu treinei Ricardinho, eu treinei Marcelo Negrão, e agora eu treino caras que. E esses caras aí que eu falei, eu tinha jogado contra, né? Uhum. E agora eu treino. Eu tô chegando numa idade que eu tenho praticamente a idade para ser pai de todos os meus atletas. E isso é uma mudança bem Uma importante. mudança muito grande, né, de geração. Aham.
Com certeza, imagino. Eu adorei isso que você falou. Eu adoro essa expressão ser cidadão do mundo. E quando eu tava ouvindo hoje de novo o podcast Set Point. Eu ouvi e hoje eu ouvi de novo, né, para garantir que tem alguma coisa ali que eu pudesse usar. Mas você falou isso que você sempre foi muito curioso, né? Você sempre quis aprender, teve essa vontade. Então, esse desejo de ir para fora você acha que veio daí, dessa curiosidade, dessa vontade de conhecer mais, de saber mais? Como é que foi? Tem, tem, tem uma coisa interessante assim, Francoviac não é uma coisa muito comum, né? Então, tem uma história de imigração na minha família, Uhum, da parte polonesa do meu pai, mas também tem da minha mãe, minha mãe é neta de italianos por parte de pai e parte de mãe. Então, assim, com o nome Francoviac, tem passaporte italiano também, né? uhum, Então, assim, muito cedo, porque meu pai era artista, meu pai é falecido, mas ele era artista, um grande torcedor de vôlei, muita gente do voleibol mais da antiga aí vai lembrar que meu pai era o maior torcedor que existia do seu filho Marcelo e dos times do Rio Grande do Sul, né? Ele tinha essa coisa enquanto artista de ter um pé na sua terra e um olho no mundo. Ele sempre falou dos artistas franceses, ele sempre falou da arte que se passava na Europa e tudo mais. E a imagem da Torre Eiffel enquanto criança, e a partir do momento que você está embaixo da Torre Eiffel e você vislumbra aquilo presente de um sonho de criança, é uma coisa muito bacana. Então, meu pai tinha essa coisa do lúdico, do sonho, da arte, e a minha mãe tinha essa coisa do pé no chão, do estudo, do trabalho, e eles faziam uma boa dupla que numa família muito simples, muito firme, eu venho de uma família realmente muito simples, de escola pública, de toda uma trajetória, onde o esporte se inseriu, no meu caso, e me deu uma oportunidade muito grande de cultura, de aprendizagem. Eu comecei a ter bolsas de estudo já para jogar. é, é, no segundo grau, por exemplo, né? E depois, assim, o esporte me deu a oportunidade de vir para a Europa diversas vezes enquanto eu era jogador, de conhecer ao vivo essas culturas, e isso cada vez foi mais me dando, foi me picando, foi me dando essa vontade de me testar, como eu te falei, eu literalmente, junto com a Maura, a gente optou por sair de uma zona de conforto, porque em 2004 eu estava sendo convidado por outras equipes do Brasil. Eu lembro que eu tive um grande contato do Banespa, na época dirigido pelo Montanaro, para assumir o time do Banespa. E eu falei, não, mas eu acho que é o momento de alçar voo, de bater asa. Sempre gostei de língua estrangeira, sempre me interessei muito por isso. E foi um momento muito interessante. Imagina a loucura que foi da minha cabeça e, sobretudo, a coragem da minha esposa, porque o Eduardo, o mais velho, ele tinha 7 anos e o Pedro era um bebê de 3 meses, né? nossa, sim. Uhum, Então, assim, eu já tinha um pouco de conhecimento da língua francesa quando chegamos na França, mas eles todos não, né? Então a Maura teve que aham. correr atrás, o Eduardo teve que correr atrás na escola. Enfim, foi uma trajetória bacana, mas eu acho que a família, de uma forma geral, ela é muito importante nisso, né? A nossa base, daquilo que a gente é formado, e eu tenho muito orgulho ainda de ter um núcleo junto aos meus irmãos, a minha mãe, que está ficando velhinha, e de lembrar de todas essas trajetórias. Eu tenho uma irmã que é professora universitária, tenho uma irmã que é administradora de empresa, outros que são artistas, enfim, tem uma loucura grande na minha família, mas muito rica naquilo que nós fomos guiados através do nosso pai e da nossa mãe em relação ao que se passa no mundo, né? O que se passava no mundo. Sim, isso é muito importante. Eu acho isso sensacional, muito legal. E Marcelo, então a sua primeira experiência internacional foi na França. J- Como jogador ou já como treinador? Eu vim para a França para jogar várias vezes pela Frangosul e mesmo com a Pirelli a gente disputava muitos torneios, tinha um intercâmbio muito grande entre Brasil e Europa, né? Praticamente a Frangosul e a Ubra vinha de uma a duas vezes por ano no período entre 96 e 2000, assim a gente vinha direto. Né? Eu já tinha vindo para a Europa a primeira vez com a Pirelli em 92 jogar um grande torneio que existia lá na cidade de Antuérpia. E isso foi uma coisa muito interessante, muito importante, no Uhum, sentido de dizer, eu quero viver isso aí um pouco, entendeu? Eu quero conhecer, uhum. Dá né? um gostinho. Então, exatamente, exatamente. E aí, não fui jogador profissional na Europa, fui jogador profissional apenas no Brasil, mas logo na minha carreira de treinador, vindo essa proposta, eu fiquei muito interessado em me testar. Eu achava que era importante eu acrescentar algo na minha carreira e abrir um outro mercado.
E foi o que Uhum. aconteceu. Legal. Ó, você falou uma coisa lá no podcast do Feijão e do Peter que eu gostei muito, que você falou assim que você sabe navegar em diferentes mares, mas sem perder a sua essência. Então eu queria falar um pouco desses mares pelos quais você navegou aí. Vamos Vamos falar lá. qual foi. Alguns turbulentos, alguns turbulentos. Com certeza, eu imagino. Mas me conta, então vamos começar por onde? Rússia, França, qual que foi o primeiro, assim? Não, a gente pode começar pela França, nessa experiência inicial, que é Tá, 2004, né? tá. E aí tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte: eu cheguei num clube, que é um clube importante aqui na França, se chama Tourcoing Lille Métropole, né? E era um clube que tinha um pouco de grana, tinha uma condição legal financeira assim, mas era um clube que era muito mal organizado. E eu cheguei com essa vibe do Brasil, assim, no sentido assim, não, tem que ser bem correto. Eu cheguei no primeiro momento como preparador físico e treinador, porque existe uma acumulação de funções muito grande na Europa pelo custo do trabalho, Uhum, mas logo eu abri os olhos dos dirigentes no sentido de ter uma sala de musculação no local, porque a gente fazia musculação numa academia fora do ginásio, de ter uhum. estrutura de escritório, de ter estrutura de fisioterapeuta, de médico, tudo. Então eu literalmente revolucionei a vida desse clube. Tá entendendo? Fizemos resultados bem importantes, tivemos um terceiro lugar na Copa CEV, na época, ganhando de equipes italianas muito importantes, eliminando o Kazan, que é um ogro do voleibol mundial na época, era uma equipe que já tinha dinheiro, tinha até o Rafa, que foi da seleção brasileira, o Fomin, enfim. Então, foi uma história de construir assim, resultados e de implementar uma mentalidade num país que sempre foi bom de vôlei, né? O que a gente está vendo que está acontecendo na França hoje, os franceses sempre foram bons, mas talvez faltasse um algo a mais e até mesmo em termos emocionais e psicológicos, no sentido de dizer que eles podiam. A geração de 1980 a 90 da seleção francesa, com Fabiani, com o Laurent Tilly, que foi treinador no primeiro título em Tóquio, era uma geração que rivalizava com todo mundo no mundo, tinha jogos duríssimos contra o Brasil, mas faltava essa questão da confiança. E eu me sinto, assim, muito feliz de ter feito essa opção e de ter dado um caminho. Eu fui embora da França em 2009, 2010, na temporada de 2010. Voltei 11 anos depois, 2021. E eu vi uma mudança muito grande de cultura de seriedade, Olha né? só que legal. E ao mesmo tempo, para mim, foi super importante, Natália, porque eu tive que me adaptar, né? Eu tive que passar diplomas franceses, eu tive que voltar para os bancos escolares aqui, né? Porque o governo francês, ele exige diplomas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma formação acadêmica muito mais forte na França do que no Brasil. Aham, eu escutei você falando isso no podcast e era uma das coisas que eu queria perguntar. Você tem formação na França, né? Uhum. Isso, eu tenho vários diplomas. Eu tenho o diploma primeiro que eles chamam Brevet d'État, é um diploma do governo francês que me permite trabalhar com voleibol em qualquer lugar, inclusive em escolas. Olha só. Eu sou um profissional da educação física na modalidade de voleibol. Eu não posso dar aula de natação, mas eu posso dar aula de voleibol em qualquer lugar, nos mais Uhum. diversos níveis. E aí, com os cursos da federação e a nova adaptação que eu fiz em 2021, com todos os outros, com toda a minha trajetória, tem um sistema aqui que é muito bacana, que é o VAE, Validação da Aquisição de Experiências. Então, eles analisam as suas experiências, os diplomas que você passou, né, todos os seus resultados e eles, assim, ou te dão o diploma inteiro, ou eles te dizem, não, olha só, a parte prática tá legal, mas tu tem que voltar para estudar um pouco mais de fisiologia, de anatomia e tudo. Olha. Isso me ajudou muito, porque eu fui obrigado a voltando para os bancos escolares de me aprofundar na língua francesa, Uhum. né? Entendeu? Aham. Então, acaba que às vezes a gente pensa que vai ser um pouco mais simples, mas não, foi muito difícil, foi muito delicado, e eu guardei todos esses documentos comigo, todos esses diplomas, então, 2000, porque eu tinha uma ideia de que um dia eu ia voltar para a França, né? Ah, olha E, só. e Uhum. aí eu tive esses diplomas todos, a carteira profissional de treinador, inclusive, e em 2021 isso me ajudou muito. Que demais. E me conta mais sobre a França. Como é que foi a sua adaptação? Quando você chegou lá, você já sabia um pouco de francês? Então, o francês para mim é uma história de amor, porque eu, em função do meu pai, gostava muito da questão da arte, né? Aprendi a amar e gostava muito do cinema francês. E aí eu Hum, comecei a fazer um pouco de aula de francês, assim. E a certo. professora na época, com a minha irmã, que é professora de literatura, que é professora Uhum. universitária, a gente fazia um curso, assim, próximo de casa, numa escola pública.
E a professora dizia assim, bah, Marcelo, você tem um ouvido bom, assim, é uma coisa. E quando essas viagens da Pirelli foi para a Bélgica, se fala francês, com a Francosul se veio muito, a gente veio muito para a França, cada vez eu pegava alguma coisa, cada vez eu pegava alguma coisa. E aí, quando eu assinei esse contrato em 2004, eu contratei uma professora particular, e aí tá a minha Natália da época, e, e aí dei um gás, assim, e eu cheguei na França me O que é comunicando, assim, entendeu? importante, Sabendo dar um treino, sabendo claro. dar, assim, ordens gerais em relação ao funcionamento de um treinamento. E tive, ao mesmo tempo, que me puxar muito em relação à questão da preparação física, Uhum, né? Então, assim, o fato de sair da zona de conforto foi literalmente buscar desafios e tentar ser melhor. uhum, Enfrentei muitas dificuldades em relação a culturas diferentes, porque eu não só treinei jogadores franceses, eu treinei búlgaros, eu treinei croatas, eu treinei americanos, eu treinei holandeses. E aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, sim. né? E comecei a me interessar muito, Natália, pela questão da psicologia do esporte, que já era uma coisa que eu me interessava quando era jogador, sobre a questão da gestão de grupos, entende? Então, eu tenho certeza, mas absoluta certeza, que quando eu assumi o Minas em 2010, depois desses 6 anos de França, eu cheguei muito melhor no Brasil, eu voltei muito melhor do que eu saí. Uhum. Por causa de toda essa experiência, dessa bagagem. Muito legal. E como é que você foi bem aceito? Assim, temos um técnico brasileiro agora na França, aqui no time. Como é que foi esse... Não, foi legal. Assim, existia alguma resistência em relação à metodologia. A Escola Tá. Brasileira de Voleibol é uma escola dura, ela é uma escola que tem a essência, que tem os mares, navega-se nos mares, mas tem a essência. E a essência da escola brasileira é um trabalho técnico muito importante. São duas sessões de treino por dia, tem uma importância na questão da preparação física, na seriedade em relação à composição corporal. Quer dizer, nós estamos falando de rendimento, de alto rendimento, onde a vida de um atleta ela não se resume a trabalhar de segunda a sexta e o final de semana livre e acabou a temporada e o cara pode fazer o que ele quiser. Não. O corpo é um instrumento fundamental, e os jogadores precisam estar em constante reavaliação, avaliação e treinamento. Então, eu entrei de uma forma. Eu fui um pouco duro, assim. Hoje eu sou mais maleável, entendeu? Mas eu acho que fazia parte daquilo que eu era e da maneira que eu fui crescendo. No Brasil ainda é tabu atletas fumarem, por exemplo. Na Uhum, Europa não é tabu. uhum, Entende? Mas eu tentava negociar com os meus jogadores na época e continuo fazendo isso, uhum, né? A coisa mudou na França, os atletas são menos expostos em relação à sociedade, mas eu acho assim que, enquanto imagem, a gente deve preservar muito em relação ao impacto na sociedade. Então, eu uhum, sempre pedi para os meus jogadores que eles não fumassem na frente de criança, por exemplo. A uhum, gente tinha muita atividade com escolares e tudo, e pedi que eles, assim, ficassem atentos em relação à questão das festas, da maneira que a vida social deles poderia influenciar na vida profissional, entendeu? Então, aham, eu sempre fui muito CDF, Natália, sabe? Sempre gostei da escola, sabe? Sempre gostei da uhum, escola, sempre gostei de estudar. E isso se traduz um pouco de um jeito de um cara que é intenso, eu sou intenso, entendeu? E aham. hoje tô com os cabelos brancos, enfim, tô aprendendo a negociar de uma maneira um pouco melhor. Mas tem coisas que dizem respeito à minha essência e que eu consegui implementar na França e que Uhum. eu acho que de alguma forma eu contribuí para essa seriedade um pouco melhor que existe hoje num país que é bicampeão olímpico. Que demais, que demais. Sabe, Marcelo, uma das coisas que eu sempre ensino meus alunos, está lá até no meu método, de uma das coisas que eu sempre tenho que ensinar. Todo brasileiro que vai jogar fora, uma das primeiras coisas que eles querem aprender a falar, para falar com o técnico quando chega lá, é: eu queria treinar 5 vezes na semana, não só duas, não só três. Então, você falando isso da escola do Brasil, hoje mesmo a gente já falou sobre isso. Todo mundo quer falar para o técnico, não, no Brasil. Aí eu sempre falo, ó, então você introduz, fala assim, então no Brasil a gente está acostumado a treinar esse tanto. Aqui eu gostaria de treinar o mesmo tanto. Natália, isso é super importante que você está falando, e eu acho que é importante. Ao longo dessa conversa a gente vai falar sobre essas diferenças de culturas, entende? É, Como, por exemplo, não tem um material humano
tão bom como no Brasil em alguns países. A França é claro. Se você for analisar a seleção francesa, você tem dois jogadores acima de 2 metros, talvez três jogadores acima de 2 metros ali nesse bicampeonato olímpico. O resto você tem a média de 1,96, 1,92, etc, etc. Mas aí é que entra esse mix e essa noção entre volume e intensidade, entre prática muito intensa e saber aproveitar as ferramentas de Uhum, acordo com aquilo que você pode e que você não pode fazer. uhum. Então, eu sugiro para muitos atletas brasileiros que eles tenham, primeiramente, essa possibilidade de chegar para o treinador e falar: olha, eu gosto disso, mas que eles também entendam que eles estão vindo para escolas que são estabelecidas há muito tempo e que talvez eles também tenham coisas a aprender. É, com certeza. Legal. Ah, isso é muito legal. Aham. Hoje mesmo, ontem, a gente falou sobre isso também. Um aluno meu que teve uma levantadora do Canadá e ela trabalhava de uma forma diferente, e o Brasil de uma forma diferente, que deixa o atleta mais livre para criar, para inventar, e o Canadá, de repente, um pouco mais pragmático. E ele falou assim: que eles tiveram essa conversa, que ela chegou nele e falou: ah, eu gosto assim, no Canadá a gente faz assim. E daí eles tiveram essa conversa: ó. Beleza, no Canadá você faz assim, a gente vai ajustar um pouquinho, mas aqui a gente faz assim, então a gente quer que você ajuste um pouquinho. Muito legal. Claro, Uhum, fundamental. Tem uma coisa assim que é super importante em qualquer lugar que eu vou, é a questão do plano de jogo, tá? uhum, Quer dizer, a gente tem uma tendência no Brasil a trabalhar muito na oralidade. Então uhum, você passa a informação, né, e você não registra. uhum. Entende? Sim. E aí, por exemplo, atletas americanos, tá? Atletas americanos, se você não der papel, os caras vão ficar um pouco assustados, entendeu? Aham, Vão ficar um pouco assustados. Eu fico, tá, meu, vem cá, você tá me falando, mas como é que é essa regra assim? Como é que é? E eles não vão deixar de ser criativos, porque eles são um pouco engessados em relação à questão aham. da informação passada através de documento, entendeu? Então, Uhum, eu estou num momento agora que eu tive que construir toda a minha trajetória a partir do que eu aprendi no Brasil, mas a partir do que eu aprendi fora também. Então eu faço uhum, esse mix, tá? uhum, E aí eu estabeleci processos que eu reproduzo mais ou menos por onde eu vou. O que eu estou sentindo é que com essa nova geração agora eu vou ter que readaptar. Vou ter que hum, readaptar. Talvez, sim. talvez o plano de jogo que vai continuar a existir, ele não exista mais no papel, mas ele exista no grupo de celular do WhatsApp. Uhum, sim, Tu com tá entendendo? certeza. Então, Com porque certeza. é uma geração que tá aqui, que tá É, aqui. é. Sim, É. que legal. E Uhum. então, Tem que estar agora é antenado para muito, tudo. claro, agora é muito rico. Eu tive um jogador holandês no ano passado, que é o Michael Parkinson. Ele é central da Holanda e ele fez 2 temporadas incríveis aqui com a gente. Foi inclusive MVP de campeonatos e tudo, um grande jogador. E ele era o cara que chegava na primeira sessão de vídeo, a gente faz umas 2 ou 3 durante a semana, e ele já começava a anotar no papel que a gente dava. E em determinado momento, ele pedia para falar, ele pedia para perguntar sobre isso, aquilo, assim, porque você tem que criar um rol de informações que seja concatenado. Quer dizer, o que o cara Uhum, está mostrando na ação de ataque do vídeo tem que estar registrado na folhinha, registrado com os bloqueadores e com os defensores, como é que a gente vai se posicionar. Porque se tiver furo, os caras vão saber. Os caras são uhum. macacos velhos, tu tá entendendo? É, sim, com certeza. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode evoluir e deve evoluir no Brasil, né? A Uhum. nossa escola, que é uma escola muito boa, mas é uma escola baseada na oralidade. Aham. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que eu me orgulho de ter feito na seleção brasileira quando eu tive lá em Saquarema. Hoje, o fundamento saque é um fundamento super importante, Uhum. super importante. E aí está se trabalhando a forma de se avaliar o saque, além do impacto, né, no jogo, etc., é você trabalhar no treinamento com relação às velocidades. Bah, o cara saca 110, o cara saca 120. Ele faz ponto a 110, a 105. Então, você vai, cria um percentual relacionado ao ponto de sucesso do cara e pede para frisar esse treinamento. Eu pedi, na época em Saquarema, para instalar uma grande tela no ginásio de treino e durante o treinamento de saque, isso era projetado, a velocidade em termos reais, com o percentual. Esse trabalho foi feito junto com o Henrique Modenese, que hoje é treinador do SESI em São Paulo.
E eu acho que o impacto foi muito positivo. Fiquei sabendo que parece que o tal da tela que eu pedi para instalar foi retirada e tudo mais, mas era uma coisa que eu acreditava bastante. E isso é uma coisa que acontece muito aqui na Europa. Os treinos são filmados, os treinos às vezes são passados com um certo delay Uhum, numa tela. Você está uhum, entendendo? Então, sim. assim, eu tenho por hábito de dizer que a gente não precisa ficar reinventando a roda. A roda é uma coisa maravilhosa, mas a gente pode adaptar essa roda, assim, para a nossa realidade. Aham. E, Entende? aham. E aí tá um desafio já do técnico que é jogar quer treinar fora, se adaptar com as tecnologias, com às vezes uma coisa um pouco mais pragmática do plano de jogo, né? Tudo isso envolve essa Eu adaptação. acho que um treinador brasileiro que venha para o exterior e que não tenha consciência de que daqui a pouco ele vai ter que trabalhar com papel em algum momento, entendeu? E corre um risco. Ele corre um risco, Não adianta entendeu? querer fugir de papel. Um monte de gente quer fugir de papel aqui no Brasil, né? A gente tem essa mania. Sabe, eu já conversei com o Zé Roberto, já conversei com o Bernardo, sabe? E é uma preocupação constante, que daqui a pouco tenho que fazer esse questionamento para mim mesmo. A gente precisa escrever. A gente Uhum. precisa escrever, entendeu? A Sim. gente precisa escrever sobre a Escola Brasileira de Voleibol. Então, 2 semanas atrás eu estive na Alemanha, em Friedrichshafen, que é um clube assim muito importante da história do voleibol alemão, e fui convidado para falar numa conferência de treinadores. Eu sou convidado frequentemente para dar aulas para novos treinadores aqui na Europa. Hum. Tá? Já fiz isso na França várias vezes, fiz isso na Alemanha, já fiz em Portugal, né? E aí chegar num país como esse e falar da Escola Brasileira de Voleibol, é você ter que estudar, você tem que saber a nossa história, você tem que conhecer e você tem que passar credibilidade. E as pessoas são interessadas para saber como é que esse povo de terceiro mundo que nós somos, essa economia grande, que hoje é a oitava economia, mas essa coisa tão louca no Brasil que existe, entendeu? Como é que a gente consegue produzir tanta coisa legal com Uhum. tão pouca estrutura? Sim. Isso é muito legal. E Marcelo, vamos então. Eu ia falar, vamos para outros mares, mas eu acho que a gente já está nos mares do mundo todo aí. Mas, me fala sobre. Vamos para outro país. Vamos Eu de vou para a repente. Rússia. A Rússia eu quebrei a minha cara, tá? Tá. Quebrei minha cara. Literalmente, eu cheguei muito numa ideia que eu sempre tive de que o treinador ele deve ser um ponto de simbiose, deve ser um ponto de é, união, assim, é o cara que é federador Uhum, total, entendeu? E eu tive, assim, culturalmente muitos uhum, problemas, não com a relação à língua, eu conseguia falar algumas coisas em russo já conseguia fazer o meu treinamento em inglês, mas eu não percebi que eu devia ter sido muito mais rigoroso na Rússia. certo. Eu poderia usar outras palavras mais duras, assim, mas eu acho que eu fui muito amistoso. Eu não Uhum, fui o treinador que eles estavam acostumados a ter, e uhum, eu imaginei que com a minha cultura brasileira, de federar todo mundo num objetivo e de fazer com que as relações humanas fossem valorizadas, entendeu? E o uhum, que o objetivo comum tivesse acima de qualquer outra coisa. Eu acho que os próprios dirigentes me deram algumas dicas, assim, no sentido de, Marcelo, olha, fulano de tal, Beltrano, e eu não percebi, eu vesti muito a camiseta de, não, eu trabalho, 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 paga, e eu fui demitido, perdi uhum, meu emprego, e aí achei muito, muito vil e cruel da parte, porque eu tinha um contrato, entendeu? E nunca fui pago, eu tive ganho de causa junto à Federação Internacional de Voleibol. Um uhum, voleibol muito difícil, uma cultura incrível de treinamento, uma cultura física impressionante. Assim, foi uma experiência muito marcante de saber quantos russos amam o voleibol e quanto eles têm de potencial para jogar voleibol, e ao mesmo tempo como é difícil entender a cultura deles, uhum, né? E como eles são pouco abertos, vamos dizer, são pouco abertos. Eu faço uma comparação muito grande entre os americanos e os russos, assim, eu acho que são povos que são autodeterminados fortes, assim, que uhum, viveram muitas situações delicadas em relação a guerras e etc., né? E problemas internos, guerras externas, guerras internas, etc. E eu acho que existe um orgulho, uma certa soberba
entendeu? E que isso não me fez bem e eu não soube me adaptar. Então, a Rússia foi um mar muito importante e que não tenho vontade de repeti-lo. Se porventura amanhã ou depois isso acontecer, tem que ser num padrão de acordo e de contrato completamente diferente do que foi. Uhum, sim. Os tropeços servem para isso, né? Para a gente aprender. Aham. E vamos para outra, então. Passando da Rússia. Eu tive a volta para o Brasil, assim, né? Depois da França, que foi muito legal, assim. Tive uma experiência incrível com o Minas Tênis Clube. Eu sei que você está trabalhando com o Guilherme, que está se desenvolvendo muito bem, um jovem treinador que eu acho que tem muito potencial, que já assumiu desafios em relação à seleção brasileira. E trabalhar no Minas é um grande desafio. O Minas é talvez provavelmente o clube mais tradicional do voleibol brasileiro, Uhum, né? E com códigos em termos de trabalho e de avaliação. As pessoas que conhecem voleibol dizem que o nome do clube não deveria ser Minas Tênis Clube, deveria ser Minas Vôlei Clube. Tão importante, apesar deles terem 9 ou 10 modalidades, ou uhum, 9 modalidades olímpicas, etc, etc. Então, a minha experiência na França me ajudou muito e no Minas eu tive que aprender a ter uma capacidade de gestão uhum. muito grande, porque eu tinha que responder muito, eu tinha que responder à gerência de esporte, à direção do voleibol. E aí depois teve o Rio de Janeiro, que foi uma experiência incrível para mim, pelo fato de eu ter escolhido para dirigir o RJX no segundo ano. O RJX não tinha ido para as finais da Superliga no primeiro ano. Eu assumi, a gente foi campeão e eu dirigi metade da seleção brasileira. Então ali começava um projeto, eu acho, de transição para mim, que poderia ter me alçado num outro lugar no voleibol brasileiro. A partir de Londres 2012, eu recebi todos aqueles jogadores que tinham sido vice-campeões olímpicos em Londres. A gente foi campeão no Maracanãzinho, com o Globo, com 15 mil, ganhando do Sada, né? A primeira equipe que bateu o Sada naquele momento. E aí acabou. E aí acabou, e no ano seguinte, Marcelo Francoviar ficou sozinho, sem salário, 10 meses sem salário no Rio de Janeiro, né? Com a família, tu imagina? É, Situações que a gente vive, como é engraçado a gangorra do esporte, né? A gangorra do Aham. esporte. Eu que E sou, aí eu. eu que não pertenço ao voleibol, assim, mas vejo isso, me impressiona esses momentos, assim, né? Essas coisas que acontecem, essas quebras de contrato, mas é altos e Sabe baixos. que eu fiquei muito, Natália, eu fiquei muito triste, assim. Por exemplo, o Bernardinho foi um cara que ajudou muito nessa situação final, porque a gente já não tinha mais patrocínio. Tinha alguns copatrocinadores que mantinham o salário de alguns jogadores, que era a Furnas, por exemplo, na época. Então, eu, como capitão do barco, eu não podia ir embora. Eu tive Uhum, 8 jogadores que foram embora ao longo da temporada que, enfim, foram cuidar da vida deles, que tinham propostas. Teve jogadores, inclusive, que tiveram propostas milionárias no primeiro momento e que tentaram bater o pé. O Bruno foi um deles, entendeu? O Bruno, ele acabou saindo na temporada, foi uma perda muito importante, mas o Bruno chegou a ter uma temporada milionária do Kazan na época. Tá, em 2014, e que na época foi o levantador iraniano que foi contratado lá nesse time, porque o Bruno disse não ao Alekno, que era o treinador da seleção russa de 2012. Enfim, mas aí depois eu perdi Vissoto, eu perdi Maurício Souza, eu perdi o Thiago, eu perdi o time, entendeu? O time que tinha acabado de ser campeão brasileiro. uhum, E foi duro, foi muito duro. E o que me deixou muito triste é saber que o estado do Rio de Janeiro, depois teve todos aqueles eventos de corrupção, o governador foi preso e tudo mais, mas o estado do Rio de Janeiro, que é a base da Escola Brasileira de Voleibol. A base da Escola Brasileira de Voleibol, ela é situada através da ESEFEX, Escola Superior de Educação Física do Exército, na URCA, tá entendendo? Ligação com a CBV, com o Clube Botafogo, etc. Então, e ali ninguém defendeu o clube, não houve uma defesa realmente do voleibol masculino do Rio de Janeiro. Né? uhum, Houve algumas pessoas, acabei de citar o Bernardo, que ajudou muito, e aquilo me deixou muito mal. Me deixou uhum, muito mal porque eu consagrei a minha vida, entendeu? Aquele projeto, deu certo naquele momento, mas enfim, a perda do capital do maior investidor, que era o Ike Batista naquele momento, fez com que tudo fosse embora. E aí começa toda essa história de, bom, se no Brasil não dá, vamos de novo para a Europa, uhum, né? uhum, Aí, enfim, fui para a Rússia, deu esse problema todo, voltei para o Brasil, voltei para o Canoas, voltei na minha terra, né, para o Rio Grande do Sul, depois de uhum. 10 anos e tudo. E ali também, sabe assim, Natália, às vezes eu fico pensando por que a gente tem essas provações?
sabe? O meu Uhum. pai ficou doente nessa época, meu pai faleceu de Alzheimer, ele começou a ficar muito doente. Assim, nessa trajetória, 15, 16, 17, chego à seleção brasileira, dou uma visibilidade importante para o projeto de Canoas, né? Com gestores gaúchos e pessoas assim atuantes no voleibol brasileiro. E eu estava lutando e recebendo um monte de proposta. Estava recebendo proposta, recebi uma proposta do time do Lipe em Ribeirão Preto, recebi proposta do Montes Claros, recebi proposta da Europa e tudo. Eu falei, não, eu quero ficar perto do meu pai, pô, não sei quanto tempo. Aí foi feito um acordo com outro treinador, que inclusive tinha sido meu auxiliar, foi um cara que eu coloquei como estagiário, assim, e as pessoas simplesmente não me falaram isso, entendeu? Uhum. Não me falaram isso, e eu fiquei sabendo por terceiros que o meu contrato não seria mantido. E para mim, é muito triste você saber que você luta, que você está disposto, que você está associando o seu nome já num status de treinador da seleção brasileira, tá entendendo? E você não é respeitado naquilo que é o engajamento. Uhum. Porque trocar de treinador é uma coisa super normal, entendeu? Agora, que as pessoas sejam corretas, Sim, e com isso é uma coisa que a certeza. gente pode conversar aqui para os futuros treinadores, jogadores que vão sair do Brasil, etc., mesmo no Brasil, porque a gente tem que se precaver, se precaver. Então, eu tive que voltar para a Europa forçado, porque não tinha mais emprego no Brasil. Eu perdi a janela de transferência no Brasil, então eu fui para a Itália, fiquei longe do meu pai, né? Uhum. Tive que aprender outra cultura, aí já que cheguei com passaporte italiano na Europa. Foi legal, mas ao mesmo tempo foi triste. É uma E me mostrou mais vulnerabilidade, uma. né, que vocês estão sujeitos em alguns momentos, né, dos clubes, que é difícil, eu imagino. Não, sem dúvida, sem dúvida. Para mim foi muito surpreendente, porque a pessoa que assumiu meu lugar em Canoas, entendeu? Eu tive a oportunidade de conversar com ela e disse para ela: eu jamais faria com você o que você fez comigo, e acho que seria extremamente normal, e a única coisa que eu gostaria é que você tivesse me passado um telefonema. Uhum. E aí eu teria. Porque ali não era só a vida profissional de Marcelo Francoviac, é a família de Marcelo Francoviac. Meu Uhum. dinheiro, meu ganha-pão vem do voleibol. Uhum. Sim. Entendeu? E eu acho que isso é um tipo de solidariedade e de respeito pelos colegas de profissão que a gente tem que ter. Tem que Sim, ter, com certeza. entendeu? A minha saída do Minas foi conturbada, mas eu tive a coragem necessária, porque o Minas estava apostando muito em mim, eu tive a coragem necessária quando eu recebi a proposta do Rio de Janeiro de dizer, eu estou recebendo essa proposta, entendeu? E eu me interesso por essa proposta. Uhum. E fui lá e falei com o gerente, fui lá e falei com o presidente. A minha saída não foi tranquila de Minas, Uhum. entendeu? Mas eu tive essa hombridade de fazer isso. Uhum. Acho que é um fator importante. E eu acho, Natália, que nós, profissionais, temos um pequeno legado. Uhum. Então, é importante de saber como é que a gente pode Aham. deixar um legado positivo. Com certeza. Tá, vamos para a Itália? Sim, Itália é um clube muito importante para a história do voleibol brasileiro, que é o Vibo Valentia, que foi Uhum. sempre um clube muito pequeno, que sempre teve na primeira divisão, daí caía para a segunda. Então, o Rafael Vieira de Oliveira, por exemplo, grande levantador, que foi tricampeão, tetracampeão mundial pelo Trentino. O Murilo passou pelo Vibo, uma quantidade absurda de brasileiros que tiveram a entrada a partir desse clube, da Calábria, e o que uma coisa que não é muito comum, porque o vôlei é realmente forte no norte da Itália. E a Itália tem uma cultura de voleibol, assim, principalmente da parte de estudo, de estatística, tudo, mas não tem tanto uma cultura de treino como a gente tem. Então eu Sim. cheguei no meio de uma temporada, eles não estavam muito bem. Comecei a treinar que nem um maluco, os caras gostaram disso, então, assim, deu um gás bacana para muitos jogadores, para muita gente, mas o resultado não foi muito expressivo, até porque quando eu cheguei, o time já estava numa situação muito delicada. A gente Uhum. se salvou, não caiu e tudo mais. Uhum. É um senhor, ele acabou agora com o time pouco tempo atrás, 2 anos atrás. O César Douglas era treinador, fez uma temporada incrível lá. César Uhum. Douglas ganhou a Liga B e ganhou a Copa B da Itália. Uhum. Mas esse senhor, Tono Cálico, ele chama, ele decidiu parar. Ele tem uma fábrica de enlatados, etc., uma fábrica muito bacana. E eu acho uma pena porque é um clube muito simpático. Assim, o Calabres,
ele tem uma coisa muito de Brasil, assim, Uhum. de sangue quente. A Europa, a Itália do Norte, ela é muito mais chique, ela é muito mais organizada, assim. O Sim. bordel mesmo tá ali, ó, de Roma, Aham. Nápoles para baixo. Mas, assim, super bem recebido, super Uhum. recebido. Fiz um esforço enorme para começar já me comunicando em É isso que eu ia italiano, assim, perguntar, daí foi me aprender puxando. italiano. Aham, aham. Sim, sim, assim, anche con il passaporto italiano você deve soprattutto parlare questa língua. Com o passaporte italiano tem que falar um pouco, tem que falar, tu tá Claro, entendendo, sabe? Então, claro, por questão de respeito, e claro. isso é uma coisa que eu acho que é uma pequena mensagem que fica. Não importa se você é bom pra caramba numa língua, se você tem o controle total, mas assim, tem palavrinhas-chave e palavrinhas mágicas. Com licença, por favor, bom dia, como Não vai? custa nada Eu aprender. gostaria, É, não sabe? custa Isso nada. qualquer É. língua, tá? Não Marcelo, custa até nada agora. e abre uma porta, Gigante, uma porta gigante. Aham. tá? Eu ia falar, até agora a gente não falou É. sobre as línguas. Quem tá ouvindo aí, eu também estamos assim, não. Então, o Marcelo aprendeu francês, o Marcelo falou um pouco de inglês na Rússia, daí ele aprendeu um pouquinho de treino em russo, aí ele aprendeu italiano e na Polônia aprendeu um pouco de polonês também, que eu acho que eu ouvi você falando em algum lugar que você também aprendeu um pouquinho de É. polonês. Sim, moja rodzina jest po polsku. Nie mówię po polsku, krok po krok mówisz po polsku. Não, é que a minha família tem origem polonesa. Moja rodzina jest po polsku. Então, lá eu chegava na Polônia, Marcelo Francowiak. Eu falava, não falo Puxa. polonês. Tipo assim, eu cheguei em 3 anos, é muito diferente. O polonês tem 9 vogais. Uhum. O polonês tem uma frequência de sílaba, de palavras dobradas, assim, S, Z, W, X, C, H, e que tem muito som de Aham. Schmaschnego, Aham. Jak się masz? Bardzo dobrze. Então, Aham. meu, é um negócio assim, tu fica, meu, tu começa a suar. Mas eu consegui, assim, ter diálogos pequenos, eu consegui falar alguma coisa em relação ao treino, dar uma ordem específica num jogo, tu tá entendendo? Olha que legal, que demais. E, e... Terás, ô Brona! Grai, ô Brona! Joga a defesa. Então, e é uma coisa que acaba sendo valorizada também, Com entendeu? certeza. Eu tentei estudar polonês na Polônia, tá? Tentei, juro, peguei uma professora, tudo, mas estava tão difícil, eu te juro, mas tão difícil. E o volume de trabalho, porque É, eu dirigi um time pequeno na Polônia, é. dirigi um time pequeno, e o grande objetivo desses times, em todos os anos que eu dirigi, era se salvar, era não cair. Os times que conseguem se salvar na Liga Polonesa, que é uma liga profissional de Uhum, clubes, tem dinheiro de direito de imagem na televisão, tem dinheiro da liga, tudo. Então o negócio é extremamente profissional, né? E ali era uma missão, eu estava em missão. E eu uhum, consegui. E no último ano a gente chegou muito próximo de ir para o playoff. hum, Muito próximo. Foi o último ano de Covid, foi delicado, assim, a gente com um orçamento muito pequeno. uhum. Realmente muito pequeno, entendeu? Mas assim, sabe que é uma coisa legal porque você se constrói na dor, Claro. né? E ali a gente mudava de ginásio, eu carregava a bola no meu carro. Que é que uma pessoa vai dizer, o cara já trabalhou na seleção brasileira, o cara já trabalhou na Itália. A gente tem que estar disposto, disponível e pronto para dirigir van aqui na Europa. Porque Uhum, não tem motorista 100% do clube. A aham, gente vai ajudar a carregar a mesa de massagem do fisioterapeuta. uhum, Entendeu? aham, Então, vamos quebrar um pouquinho desse glamour de grandes times, de grandes situações, porque o valor do trabalho, uma coisa que eu já falei, ele é muito mais caro aqui na Europa do que é no Brasil. aham, E você tem que compor com profissionais, muitas vezes, que eles não são 100% dedicados ao clube. Então, o meu médico, ele tem o consultório dele e dá plantão no clube. O meu uhum. fisioterapeuta tem o consultório dele, onde ele tem a maior parte do dinheiro dele e dá plantão no clube.
Aham. É legal você falar disso, porque é uma diferença bem importante, que nem o Feijão sempre fala, né, que nos Estados Unidos, se você trabalha num club voleibol, você é diretor, você tem que fazer todos os trâmites, enfim, não é só técnico, você faz um monte de coisa. E na Europa também tem essa diferença, né, de ter, por exemplo, eu já dei aula para uma pessoa que os colegas de time, eles tinham um segundo trabalho. Eles eram atletas de voleibol, mas alguns também trabalhavam. Às vezes o fisioterapeuta também é o physical coach. Então tem essa diferença. Como que isso impacta no seu trabalho? É isso de ter que fazer mais coisa, como que é, assim, descer do salto? Número um, descer do salto, fazer mais coisas, entendeu? E ter uma noção de gestão que é super importante. Quer dizer, eu trabalho a programação da equipe com o meu preparador físico, com o meu gerente específico, com a minha comissão técnica, tá entendendo? E a gente vai pontuando. E aí eu tenho que compor também essa programação com o fato de que algumas dessas pessoas em determinados momentos vão estar ausentes. Uhum. Então, o meu preparador físico, ele não viaja com a equipe. Hum. O meu fisioterapeuta, em algumas viagens, ele não viaja e eu tenho um prestador de serviço externo que vai se juntar à equipe no local onde a gente vai estar. Então, isso demanda realmente um jogo de cintura muito grande, tu tá entendendo? E literalmente vestir essa da humildade, Uhum. né? Com Então, certeza. o meu clube, eu tenho a sorte de trabalhar num clube que tem uma estrutura médica, uma estrutura de preparação física, de vídeo, etc., muito boa, mas nós somos três treinadores, tu tá entendendo? Sendo que um desses caras é meu treinador e estatístico, o outro é meu auxiliar e é treinador da base, ou seja, ele se divide, né? E a gente vai assim, eu tenho uma função muito importante a do treino. A do treino, tem que dar treino, tem que prensar o treino, tem que discutir com o preparador físico. Mas eu também coloco o Vert Sistema, que é o sistema de mensuração de saltos nos jogadores. Eu faço trabalho muito sério em relação ao plano de jogo, no direções de ataque e da leitura do levantador adversário. Então, eu sou capaz hoje de fazer muito mais coisa do que eu fazia no Brasil. Uhum. Uhum. Mesmo em equipes menores, porque no Brasil existe essa cultura de uma comissão técnica bem formada, tem a questão do roupeiro, do massagista, do fisioterapeuta, entendeu? Então, Então vai ter que se adaptar aí, a, galera. e assim, por exemplo, a Itália é um pouquinho melhor, tá? A Polônia é um pouquinho melhor. Por quê? Porque são países que trabalham com contrato de imagem, Certo. né? Hum. Então, a questão dos impostos, ela é um pouco diferente. Na França, não. Na França, e isso é uma coisa muito boa para mim e para todo mundo que trabalha aqui, porque os contratos vão ser sempre honrados. Os Uhum. contratos vão ser sempre honrados, entendeu? Então, na Itália e na Polônia, você tem uma comissão técnica maior, você tem uma condição de trabalho técnico, tático, específico, de preparação física, de estatística melhor. Mas se o cara não estiver contente contigo, acontece o que aconteceu comigo na Rússia, vai te mandar embora e briga na justiça para receber a tua grana, Ó, isso é entendeu? uma dica importante para quem tem interesse aí, né, em treinar, em ser técnico fora do Brasil, é conhecer um pouco essas particularidades, né? Olha só, isso é super importante mesmo. Então, por exemplo, na França, se você for contratado, vão te pagar. Eu participei da vinda do Rubinho para cá, o Rubinho está voltando para o Brasil agora para o Joinville, mas eu participei ativamente em termos de contatos para a vinda dele para cá. E o Rubinho foi muito bem recebido, inclusive perdi o título ano passado para ele. E, e ele viu essa diferença, ele viu essa diferença. Tem menos grana, tem menos investimento que Polônia, mas nem por tanto o vôlei é pior. Uhum. Entendeu? E tem a questão da segurança social muito importante. E aí, dica: todos os treinadores que, de alguma forma, quiserem vir para fora, se informe muito sobre quais são as validações de diplomas e as necessidades de cada país. Uhum. Nós aqui, brasileiros, não enfrentamos a mesma facilidade na Europa que os estrangeiros enfrentam no Brasil, Uhum. né? Uhum. Então, eu, por exemplo, trabalhei na Itália e me faltou a validação do terço grado, que é o terceiro grau de treinadores, entendeu? E isso era uma coisa muito difícil para mim, porque era sempre no mês de junho, julho, eu estava com a seleção brasileira, impossível de fazer. Então, Uhum. de alguma forma, existe uma proteção de mercado. E Claro. isso
a gente é muito mais aberto no Brasil. Aham. Já que a gente tá nessa dicas aí, vamos falar da língua, então? Vamos falar a Vamos importância da embora. língua, porque você fala inglês, você fala francês, você aprendeu russo, polonês, e, e no podcast do Feijão ele falou assim, ó, se você falar eu entendo inglês. Não, entendo não é o suficiente. Me fala qual que foi a importância da língua para você se adaptar, para você ser Eu não falo tudo isso que você está falando, não. Eu tenho alguns conhecimentos básicos da língua russa, também da língua polonesa, que sou capaz de dar treinamento nessas línguas. Eu faço um treino, isso entendeu? aí. Mas eu não, vai ser difícil entabular um diálogo completo, entendeu? Acho que com o tempo isso pode acontecer. Se eu me determinar a fazer, vou ser capaz de fazer, entendeu? Uhum, Assim como eu consegui com o francês, consegui com o italiano e consigo com o inglês, uhum, né? A questão da língua inglesa, ela é muito importante e ela foi muito marcante para mim no seguinte: no segundo ano do segundo grau, eu estudei num colégio da Rede Sinodal no Rio Grande do Sul. A Escola Pastor Domes, que faz divisa com o Clube Sojipa. O meu treinador da Sojipa, professor Ruschel, ele falou assim: tu quer treinar aqui com a gente? Tem uma escola. Eu vinha de escola pública, onde o inglês é I am, you are, durante 6 anos, aquela coisa assim. E quando eu cheguei, todo mundo fazia, na época, tinha metade da turma que fazia IASIG e outra metade fazia um outro curso, entendeu? E eu cheguei, olhei aquilo, já me colocaram na turma mais fraca, e eu falei, cara, tu vai passar um dobrado, tá entendendo? Vai passar. E literalmente eu peguei recuperação, nunca tinha pego recuperação na minha vida, peguei recuperação em inglês. A professora de inglês foi maravilhosa na época e eu melhorei muito o meu inglês. Muito, porque eu tive que me puxar na dificuldade, tá entendendo? Então, assim, Natália, eu consigo me comunicar em inglês. Eu uhum. sei que eu vou fazer erros, eu vou cometer erros, entendeu? I have no problems to say I don't understand. Please, can you speak a little bit easier in a slow way? Please help me, Sim, ok? Então, sim. eu vou falar isso, eu vou falar assim, may you repeat, please? Então, tem Aham, frases que são fundamentais, entendeu? sim. E aí eu vou conjugar um pouco errado, uma coisa que eu tento melhorar, e eu vou melhorar. Pode ter certeza que eu vou melhorar, entendeu? É Uhum, um dos projetos que eu tenho, melhorar, tenho escutado muita coisa em inglês, eu gosto muito de música, quem me conhece sabe, entendeu? Cantado algumas coisas sozinho aqui em inglês. E falo muito com meus filhos. Eu descobri agora que o meu filho mais novo, que gosta muito de criticar o meu nível de inglês, ele é F, assim, é maiúsculo, assim, em língua inglesa, o Pedro, de 20 anos, e aí esses dias assim, Pedro, vamos falar inglês, vamos falar essa conversa em inglês. E aí ele me corrigiu um monte de coisa, eu fiquei tão feliz, entendeu? Eu fiquei feliz aham, porque eu tô aprendendo com legal. meu filho de 20 anos, pô, Aham, sim. sabe? Que tem todo. Provavelmente essa nova geração já está nascendo completamente dentro de YouTube, de Discord, de redes sociais, de assistir filme, de Netflix É, e etc. é, E eu continuo me construindo, Natália. sim, Continuo me construindo, entendeu? sim. Tô tendo a sorte de ter um jogador canadense esse ano e um jogador americano. Opa, maravilha, adoro quando tem Meu, americano no time meu, ou meu. canadense. E isso é muito interessante. Aconteceu um negócio bem legal essa semana. Um jogador que está fazendo um treino extra comigo, porque ele está voltando de lesão. Teve uma lesão já no início de temporada, assim. E ele estava falando inglês. E aí ele começou a comer um negócio e começou a falar comigo. Daí eu falei assim para ele: It's hard to understand your level. When you eat, it's impossible for me. E aí eu completei, and it's not so polite. Ele falou, oh, sorry, sorry. Entendeu? Muito bom. Mas a gente tem que estar pronto para essas situações mesmo. Eu tenho uma aluna que vai jogar na China na próxima temporada. Ela ainda não foi para a China. E aí eu sempre tento assim, da experiência que eu tive morando fora também, falar para os meus alunos. Ah, então, às vezes o inglês dos chineses não é tão bom. Ele vai ter um sotaque mais pesado, não sei o que e tal.
E aí eu tava um pouco preocupada, assim, falando, nossa, na China vai ser difícil. Eu viajei para a Ásia também, quando eu morei fora, e eu, nossa, tive dificuldade também, assim, falando inglês bem, mas com o sotaque deles, né? E ela falou assim, teacher, então, meu preparador físico é australiano. Nossa, a minha alegria. Eu falava, me passa o Instagram dele, eu quero ver tudo desse cara, ele vai ser o seu melhor amigo, porque vai ser a pessoa que você vai poder aproveitar ao máximo. Então, eu sempre falo para os meus alunos: nossa, tem um americano, um canadense, uma pessoa que fala inglês como primeira língua, aproveita. Não deixe essa Não, oportunidade tem passar. uma frase que eu digo direto, assim, tô fazendo um discurso em inglês ali, passando informações. How do I say? How do I Uhum, say? isso. Pô, essa é uma frase que está muito presente no meu vocabulário. Please, Uhum, I don't know this. isso. Help me, okay? How can I explain this idea? Okay? Uhum, So, it's good for you? Aí, tipo assim, a conexão começa, entendeu? A é. conexão começa e aí, depois, por exemplo, se eu sinto que teve alguma coisa que travou tudo, eu vou lá para a pessoa e dizer, pô, me ajuda aqui nisso aqui, sabe? Como é que eu pronuncio? Eu sei que eu tenho dificuldades de pronúncia, né? Mas, enfim, Isso é e muito isso, poderoso. eu me sinto bem, sinceramente, me sinto bem de tentar, me sinto bem de tentar e de dizer que eu não tenho vergonha. Uhum. E sabe, Marcelo, até para quem vai estar assistindo essa conversa, eu sempre falo assim que, meu, dá pra gente aprender inglês, francês, voleibol até o fim da vida, assim, dá sempre para melhorar. Mas no inglês, é isso que você falou, você pode falar, ah, o meu inglês não é o melhor do mundo, mas você não precisa. Você precisa para aquilo, para conversar com os colegas, para dar treino, o resto você vai aprendendo com o tempo. Então, assim, não precisa. Às vezes, a gente no Brasil, que a gente tem essas escolas de inglês que você falou, fica ensinando I am e o are por 6 anos, e você não sai do lugar, eu adorei isso. Então, a gente vê o inglês ou as línguas como uma coisa muito grande, não precisa ser. Você chegando e falando, can you repeat, please? Sorry, I didn't understand. How can I say? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Chega introduzindo o tema. Tipo, você não sabe uma coisa, você fala, ah, em Brasil, a gente fala assim. Como é que eu falo isso? Né? Ter esse jogo de estrutura que a gente Né, tem. e isso que você está falando é uma coisa muito verdadeira, quer dizer, tu acha, a gente não, o russo não vai ter o sotaque do americano, entendeu? O polonês não vai ter o sotaque do inglês, e sabe? E isso é uma coisa muito legal. E aí, mudando de mares, por exemplo, quando eu tive essa experiência com a seleção da Eslovênia, cara, foi muito legal porque eu fui muito bem recebido. É um país desse tamanho, com 2 milhões de habitantes, uma escola que está entre as 5, 6 melhores do mundo hoje em dia, Eslovênia, imagina, né? E eles falavam assim, Marcelo, é legal, porque o teu inglês não é tão difícil de entender, então a comunicação vai. Legal, isso é muito bom. E Marcelo, ai, eu quero agora partir para essa parte de lições aprendidas. E eu queria trazer então dois lados assim, o do voleibol. O que que você aprendeu? Nossa, eu acho que não dá para resumir, não sei se é possível, mas assim, traga alguma coisa para quem vai estar assistindo essa palestra assim, que quer ser técnico fora, atleta, no âmbito do voleibol. E outro seria Uhum. no âmbito da pessoal, assim, e em termos de, assim, falar a língua mesmo, seja o inglês, seja o russo, seja o francês, como que você conseguiu, que tudo isso te trouxe, sabe? Porque eu sempre tento falar para as pessoas, eu sou professora de inglês, não porque eu demorei muito para me tornar professora de inglês, Marcelo, porque eu via muito professor de inglês com a bandeirinha dos Estados Unidos atrás, bandeirinha da Inglaterra, sabe? E eu não é essa pessoa. Eu queria falar inglês ou ensinar inglês porque era a porta que eu ia poder conversar com o mundo inteiro. E assim, nossa, eu tenho dificuldade de colocar em palavras, eu sempre falo isso. Como é que eu posso dizer para as pessoas o tanto que a gente pode aprender, viver experiências maravilhosas pelo fato de você conseguir se comunicar com as pessoas, seja em Sim, qualquer língua? sim, Então, eu queria que você falasse um sim. pouquinho isso. Como é que foi isso? Não, olha, eu tô adorando a tua pergunta já porque minha cabeça está fervendo aqui. Primeiro, assim, em termos de treinamento, tá? Em termos de voleibol. Então, Tá. como eu me interesso muito por história, Uhum, tá? Eu sei as bases da história da Escola Brasileira de Voleibol. E uhum, é uma coisa que o Bernardinho fala, o que o Zé fala, nós temos a nossa essência, tá uhum, entendendo? Hoje a nossa essência
ela existe ainda, mas a gente precisa adaptar a nossa escola em relação ao que as principais escolas do mundo estão fazendo. Então, hoje, o vôlei está extremamente. Vou falar uma coisa técnica: que o vôlei está extremamente agressivo, os jogadores estão sacando a 120 km por hora, 130 km por hora, a recepção está saindo da rede, se trabalha muito com bola alta, e você precisa resolver esse problema. A resolução desse problema passa por você integrar no seu treinamento princípios daquilo que estão sendo feitos pelas principais escolas, pelos principais campeonatos, campeonato polonês, campeonato russo, campeonato italiano, até o campeonato francês, que está mais forte que a Superliga, tá? Então o treinador formado na Escola Brasileira de Voleibol, vai ter que entender que ele, sim, ele pode chegar aqui na Europa e trabalhar dentro dos princípios da Escola Brasileira de Voleibol, mas em determinado momento ele vai ter que sair dessa parte técnica, ele vai ter que sair da gramática e vai ter que falar. Ou seja, ele vai ter que sair dessa parte técnica, ele vai ter que introduzir exercícios que estejam ligados à realidade de jogo. Você tem um material humano em menor quantidade, você vai ter que fazer uma gestão de carga de treinamento e você vai ter que ser mais objetivo Uhum. em relação ao treinamento. Então, essa é uma lição para treinadores e para atletas que venham para a Europa. Muitos, assim, a escola americana, ela é muito pragmática. A escola americana, ela não vai trabalhar aquele treino de volume de defesa que a gente faz pela manhã, de volume de recepção. Eles vão trabalhar muito sobre o global. O Uhum. global. Tinha um treinador muito importante da escola americana que dizia assim: a melhor maneira de trabalhar levantamento é saque, levantamento, ataque, bloqueio, defesa. A melhor maneira de trabalhar recepção é saque, recepção. Ou seja, ele sempre ia fazer alguns exercícios dentro da realidade de jogo. Eu não sou completamente a favor dessa ideia, mas eu já não sou mais aquele treinador de 2004 que chegou na Europa, cheio de ideia da Escola Brasileira de Voleibol. Eu tenho que fazer um mix. Então, eu sou uma figura adaptada ao que acontece nas principais escolas. Uma discussão que eu tive muito grande com o Rubinho em relação ao que aconteceu com a seleção brasileira agora na Olimpíada, né? Cheguei a trocar ideia com outros treinadores, gosto muito disso. A gente precisa aprender a jogar mais sujo. Essa Uhum. bola melada, essa bola agarrada. O Clevenot, que é um jogador maravilhoso, que daqui a pouco ele ameaça com a mão direita e empurra com a mão esquerda. Ele Uhum. dá aquela largadinha na frente do grandão ali da, da, da Polônia que não sabe dar peixinho. Então, você tem que ter uma acuidade em termos de estudo e uma percepção em relação àquilo que você vai enfrentar e você vai ter que abrir o leque. Excelente. Eu falei para você, eu acho que não dá para resumir, não dá para colocar, mas você fez um ótimo. Como que é? Como a gente. Foi muito sucinto e foi muito perfeito, Obrigado, excelente. obrigado. Agora Fico feliz de ouvir. vamos pro E a lado questão pessoal. pessoal é o seguinte, olha só, nessas histórias do inglês, quando eu joguei na Frango Sul, que a gente fazia essas viagens, eu peguei um curso de inglês em fita cassete, no Walkman, e eu deixava o carro em casa, caminhava meia hora pro treino, ia ouvindo e voltava ouvindo. Isso me ajudou muito, Uhum. muito, 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 essa coisa de escutar, escutar, escutar. E aí, quando eu cheguei na França, falava um pouquinho, muita coisa eu não entendia, muita coisa eu entendia, e aí em um dia, assim, depois de 3 meses na França, eu tô sentado na frente da televisão, começa o jornal nacional deles, assim, e eu começo a entender tudo. Aquilo é um momento tão chocante, eu fico todo arrepiado de lembrar que é o seguinte: o cérebro condensou todas as informações e transformou aquilo numa coisa Aham. possível, Ah, plausível. Entendeu? sim. Então todo o esforço anterior ele serviu. E aí você começa a sonhar em inglês, você começa a sonhar em francês, você É, começa a sonhar em italiano. E aí é maravilhoso, porque tem umas janelinhas que se abrem é, e, Natália, como eu gosto muito de cultura, de livro, de cinema, enfim, eu nasci um pouco nesse meio, tem algumas expressões que você só consegue. Saudade não existe. A palavra saudade não existe em língua nenhuma. aham, Mas a palavra réussite em francês, ela réussite você pode traduzir por sucesso, por conseguir alguma coisa, mas ela tem um significado global multifatorial que é maravilhoso. Então, quando você consegue entender o que o cara está te falando na língua deles, é, a experiência cultural ela se torna muito poderosa, muito é. forte. Uhum. E eu tenho certeza que você está falando de figuras importantes aí do cenário do voleibol atual brasileiro e fora do Brasil, que é o Feijão, é o Peter, são esses caras o Paulinho, são os caras que estão correndo atrás do seu espaço e se impregnando de outras culturas. Meu,
essas experiências que a gente vive, elas são tão fortes, tão importantes, porque você entra em fase com as pessoas que estão na sua frente, apesar de elas terem nascido a 12, 13, 15 mil quilômetros de distância, terem tido toda uma outra formação, e você consegue criar unidade. Isso é incrível. Isso é muito legal. Uhum. E é uma habilidade nova que você vai desenvolvendo, né? Que os seus é uma habilidade muito legal, assim. O Gui tava me contando, eu tava tendo aula com o Gui antes de falar com você, eu tava te contando, e ele falou que tá acontecendo uma coisa muito louca que ele tá falando com uma pessoa em português, daí ele tá falando com o levantador dele em inglês, e daqui a pouco aparece uma pessoa falando em português, aí ele vira pra pessoa e fala em inglês. E eu falei, é o seu cérebro está se adaptando, seu cérebro está entendendo que agora você tem duas línguas aí à disposição e ele vai disparar. Então, essa habilidade nova de não só da língua, mas de captar, né, outras coisas de outras culturas, aprender, é, rever paradigmas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de morar fora, de aprender com outras culturas. Eu gostei quando você falou essa coisa assim, sabe, de aprender o inglês, porque o meu filho me corrige muito isso. Ele fala assim: pai, para de falar americano. Eles são Estados unidenses, eles são dos Estados Unidos, entendeu? Porque nós também somos americanos. Sim, Né? A gente não exatamente. teve a sorte de aprender inglês desde a base, a gente não foi colonizado por país, mas nós somos americanos. Então, o inglês da América do Norte é o inglês dos Estados Unidos, É, mas o inglês do resto do mundo, ele é ele é multi-acento, multi, total. multi-sotaque, ele é multicolorido, tu tá entendendo? E isso dá uma percepção muito interessante para quem vem de culturas diferentes e que busca um meio do caminho para se entender. Sim. Uhum. E sempre é um caminho muito mais fácil, às vezes, do que com a pessoa que fala inglês como primeira língua, porque é muito mais maleável. Eu sempre falo, Sem dúvida, fique, sem fique à dúvida. vontade, a gente se sente à vontade. Ai, você também está aprendendo inglês, também tô. Vamos aí, então. Perfeito, Muito perfeito. legal, muito legal. Tem mais alguma dica, alguma coisa assim que você falaria para treinadores que faltou? Porque para mim não faltou nada, foi Sabe, maravilhoso. Natália, que eu sempre me interessei muito pelo vocabulário específico do país, entendeu? Aham. Então, por exemplo, ok, eu sei o que é ball, net, ok? Uhum. Mas aí, como é que fala isso em italiano? Como é que fala isso em francês? Como é que fala isso em sérbio? Entendeu? Eu tenho essas listas assim, porque daqui a pouco eu preciso falar com o meu levantador que é sérbio, ou meu levantador que é polaco. E aí, tipo assim, tô falando inglês, pô, não tá passando. Terás pierwsze tempo. Procha, tak? Então, aprende algumas expressões idiomáticas, entendeu? Eu acabei de falar assim, agora, por favor, primeiro tempo. Uhum. Ok? Entendeu? Tak, sim. Então, tipo assim, em italiano, em francês, em inglês, tá entendendo? Porque em determinado momento, na língua do cara, entendeu? Em determinado momento, você vai ter que entrar numa situação de performance, que a gente vive através de performance, e você vai ter necessariamente que usar talvez uma coisa um pouco além daquilo que você já tem. Uhum, com certeza. Muito bom, legal. E acho que para finalizar, uma coisa que você falou no podcast do Feijão, você comentou rapidamente aqui, mas só para chamar a atenção de quem vai assistir, conhecer um pouco da cultura, da história do país que você vai. Não, super importante, Natália. Por exemplo, russo, eles detestam que você assobie. Nós adoramos assobiar, né? Na Rússia, assobiar dentro de lugar fechado, porta azar. Nunca, com um búlgaro, tu nunca pega o saleiro e dá na mão dele. Tu põe o saleiro na mesa, porque não se passa sal, isso é uma tradição histórica, porque o sal era uma moeda e a pedra de sal se quebrava, então não sabia quem é que tinha quebrado ou não. Então o saleiro se põe na mesa, não se passa de mão em mão, entendeu? Aham. Na França, não saia dizendo tu, saia dizendo vós, Uhum. até a pessoa te autorizar. E você muitas vezes tem que perguntar: podemos falar o tu? E tem gente que diz: não, prefiro que continuemos a falar o vós. Olha só. Entendeu? Então, esses códigos são fundamentais. A gente faz brincadeira no Brasil, no meio do voleibol, falar da mãe, não sei o quê, e preserva a namorada. Tem muita galinhagem disso no vôlei masculino, tá entendendo? Aham. Porque isso, porque não sei o quê. E na Itália não falo da mãe dos jogadores, não, entendeu? Porque, Uhum. sabe? Então, sabe, são coisas um pouco jocosas que eu estou trazendo aqui, mas esses Sim. pequenos códigos,
esses pequenos Aham. códigos, entendeu? São muito importantes. Natália, não tem nenhum dia que eu não me acorde aqui que eu não pense, eu sou um estrangeiro, eu não posso fazer besteira, Uhum. entendeu? Então, se a tolerância é zero, eu não posso beber e dirigir. Eu Sim. tenho um cargo público, eu posso sofrer as consequências, entendeu? Tem o ônus e tem o bônus, tem o bônus e tem o Sim. ônus, né? E Sim. nós, nessas andanças todas que eu tive, e eu sou muito contactado por clubes, por gente que eu conheço, no mundo inteiro, tá? E eu lembro direitinho num país europeu, uma vez que eu tinha uma relação muito legal com um presidente de clube, que me falou, me indica tal jogador. Daí eu falei, me indica jogadores assim, assim. Eu falei, cara, tem esse. E que eu tinha feito uma indicação de um cara que arrebentou naquele clube, assim. E eles estavam sempre esperando que o que que eu faço? Eu não sou agente? Eu falo, ó, o agente do cara é tal, te mando o vídeo do cara, tudo. Eu ajudo muita gente que nem as pessoas nem sabem que eu ajudo. Uhum. Entendeu? Mando vídeo, mando contato, sou contactado por managers, por gerentes, por treinadores, etc, etc. Assim como faço esse contato também, vice-versa. E naquela vez eu falei pro cara assim, cara, ele é muito bom jogador, mas esse cara não tem zero conhecimento. Em português ele já não é muito bom, entendeu? Uhum. Em inglês vai ser impossível. Vai ser difícil a adaptação. E dito e feito, entendeu? O cara durou 6 meses depois o cara me xingou, esse meu amigo, e eu fiquei bravo com ele. Falei, cara, eu não sou agente dele, entendeu? Eu te disse exatamente o que aconteceu, o que aconteceu. Então, anos depois ele me pediu desculpa nessa história, mas é super importante, eu acho, que a gente saber a nossa equação de forças e fraquezas, Sim. entendeu? Se a Uhum. gente é forte, beleza. Se a gente tem fraqueza e a gente vai ter que enfrentar essas fraquezas Uhum. fora do nosso ambiente natural e da nossa zona de conforto, é super fundamental que a gente tenha um pouco de preparação. Perfeito. Nossa, muito melhor do que eu imaginava. Tô o dia inteiro nervosa esperando esse momento e muito legal. Por mim, ficava mais uma hora batendo papo, Marcelo, mas eu sei Mas que escuta agora, ó, tá vendo? Já começa a já confundir às começou vezes essa outra coisa. língua aí. Escuta, né? É, não, vai ser um prazer. Daqui a pouco eu vou te ligar um dia e vou te mostrar algumas coisas em inglês que eu fiz, enfim, e Eu aí você vai me espero. ajudar também Eu a espero, com melhorar meu inglês. certeza. Com certeza, com certeza. Agora, ixi, você não fala isso não, que daqui a pouco eu tô te ligando para bater papo, para perguntar mais coisas e que eu sou curiosa. Show! Eu quero Canal tá saber. aberto, canal tá aberto, canal Quero tá sempre aberto. saber, assim, uma aluna minha vai para a Polônia, outra vai para a China, eu quero saber mais, eu entro em contato. Ah, e eu conheço muita gente desses lugares, tá? Eu te conheço assim, entendeu? Então, daqui a pouco, se você precisar. Por exemplo, o brasileiro é muito bem-vindo na Polônia. Eles sabem que a gente tem uma colônia muito forte no Paraná. Você é paranaense, né? Só. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, tem muito polonês que já se interessou em aprender português. Eu cheguei lá e falei, opa, fiquei assustado, Que assim, coisa, entendeu? hein? Pois Então, é. daqui a pouco tem essas meninas, esses meninos que você está treinando também, Sim. entendeu? Algumas pequenas referências de Legal. lugares. Vibo tinha uma comunidade que recebia super bem brasileiros. Tem um clube aqui na França, que é Poitiers, que tem uma comunidade brasileira que faz de tudo para receber bem os brasileiros, Que demais. sabe? É muito legal isso. Muito Então, legal. fica à vontade para Com ter toda dicas. certeza. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada por essa conversa. Foi excelente. Tenho certeza que vai agregar muito para quem está assistindo. Se não sair daqui e falar, não, vou aprender uma língua depois disso, não, não dá. A gente se sente melhor, sabia? A gente se sente melhor. Com certeza. Legal. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Obrigado a Obrigada a você. Boa você. sorte na sequência do teu trabalho e parabéns pelo que você tem feito pelos jovens atletas brasileiros, pelos treinadores brasileiros. A gente precisa ocupar mais o nosso espaço e a gente vai Uhum. ocupar nosso espaço de uma forma melhor no mundo se a gente tiver um melhor conhecimento de língua estrangeira. Com certeza. Obrigada, Marcelo. Que conversa intensa, né, pessoal? Eu amei esse papo com o Marcelo Francoviac. Eu acho que se você quiser assistir de novo essa palestra completa, se você quer assistir a outras palestras, se você perdeu alguma, garanta o seu acesso ouro. Eu tenho certeza que essa aqui é uma das palestras que você vai querer assistir de novo, porque vale muito a pena. Até mais!